Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E hoje nós vamos continuar aquela saga do Batman em treinamento nos quadrinhos. Estamos falando da HQ Batman The Knight, que tem como premissa contar toda aquela história do Bruce adquirindo o seu conhecimento e treinamento antes de virar o Batman. Pois é, a gente começou falando da primeira edição dessa HQ, algumas semanas atrás, mas agora nós já tivemos mais duas edições, e fechou um primeiro arco aí desse treinamento do Bruce. E é dessa primeira aventura dele, antes de virar o Batman, que a gente vai comentar então no vídeo de hoje. Tudo isso depois da abertura. E galera, só antes de começar o assunto principal desse vídeo, você já sabe, já vai deixando aquele bate-like e também aquele bate-comentário nesse vídeo, porque ajuda bastante a gente aqui no YouTube. Clica ali no likezinho e também comenta, aqui embaixo, E também já deixa aí um comentário, dizendo o que você tá achando aí, dessa jornada do Bruce aí antes de ser o Batman. E dado esse recado importante, essa HQ então que eu comentei no começo ali do vídeo, chamada Batman The Knight, ela então tá mostrando, o Bruce depois que ele sai de Gotham, pra ele começar a adquirir aquele conhecimento, aquele treinamento que a gente sabe muito bem, aquela peregrinação dele ao redor do mundo, e ele indo atrás então de pessoas importantes para ele conseguir nessas ferramentas para se tornar o Batman. Na primeira edição foi mostrado o Bruce crescendo e chegando à conclusão de como ele poderia cumprir a promessa que ele fez aos seus pais. E antes dele partir na sua jornada, ele se consultava com seu psicólogo Hugo Strange, mas ele vê que esse cara não era uma boa pessoa e no plano ousado ele o prende, então ele deixa Gotham. E aqui então se inicia todo aquele plano então no Bruce de ir atrás de pessoas que ele acha que vão ajudar ele a se tornar o Batman. E aqui então nós vamos ter o seu primeiro mentor, ou como posso dizer, uma mentora. A história se inicia em Paris. Em um apartamento, um casal e seu filho são atacados por um assassino misterioso. E quem também está na Cidade de Luz é o Bruce. Ele narra que já está ali faz 4 semanas e até já conseguiu aprender a arte da esgrima com o melhor de todos. Só que agora ele não sabe qual o seu próximo passo. Como descobrir esses outros mestres, sendo que eles não querem ser achados. Ele desabafa que quando ele tinha a ajuda do Alfred, era tudo mais fácil. Mas ele lembra que fez uma promessa aos seus pais, aquela fatídica promessa que todos nós conhecemos muito bem. Mas é durante uma noite, quando ele está tentando descobrir qual vai ser o seu próximo passo, ele acaba dando de cara com uma ladra, que meio que parece uma proto-mulher-gato, antes de existir a mulher-gato. E olha o visual dessa ladra, vai dizer que não lembra. Bom, o Bruce tenta prender ela. Ele acha que tem tudo sob controle. Contudo, ele é facilmente derrotado pela ladra. Ela debocha do sotaque dele e consegue escapar. O Bruce, claro, fica impressionado com tudo isso. No dia seguinte, ele parece estar tendo uma refeição normal, mas na verdade ele estava de olho na ladra do dia anterior, que também o notou ali. E aqui ele novamente é pego de surpresa. O Bruce estava seguindo essa ladra a noite inteira e mesmo assim ela conseguiu surpreender ele. Ela inclusive consegue pegar o celular do Bruce, mas o jovem sabe quem ela é na verdade. Ela é uma famosa ladra que já vem atuando há anos aí, no submundo do crime. E ela tem o codinome Sombra Cinza. Ele desperta a atenção dela ao dizer que está ali para aprender o que puder e não prender ela. No fim, ela diz que ela vai ligar para ele naquela noite para ver se ele tem algum potencial. Enquanto isso, naquela cena do crime que nós vimos no começo da história, a polícia francesa chamou a ajuda do consultor Henri Ducard. Ele diz que conhece esse assassino e que a sua marca é matar casais e deixar um filho vivo. Naquela noite, a Sombra diz ao Bruce que se ele quiser pegar os melhores criminosos, ele precisará se tornar um e entender como eles pensam. Em seguida, ela testa as habilidades do Bruce, apostando uma corrida entre os telhados da cidade. Bom, e durante essa corrida, que o Bruce quase acaba morrendo, na verdade, ele é socorrido pela ladra. Até porque durante essa corrida, o Bruce ele começa a pensar o quanto da bússola moral dele ele vai ter que ignorar para ele querer aprender essas novas habilidades que ele precisa. Mas ele resolve deixar esse pensamento em pausa e ele decide então virar um aprendiz aí dessa ladra mega ultra experiente para ele aprender mais habilidades. E ele até descobre que o nome dela é Lucy. Ela vai ensinando várias coisas sobre suas habilidades de ladra para ele. Eles até vão ficando bem amigos. E aí ela resolve levar o Bruce para realizar um assalto nível profissional.
É um assalto a uma mansão com uma segurança mega reforçada. A Lucy, que rouba de ricaços que trazem danos ao mundo, diz que o dono dessa mansão é um CEO de uma das empresas que mais poluem no mundo. O Bruce consegue pegar uma caixa dentro desse cofre, mas os dois são pegos de surpresa quando policiais chegam no local. Eles ficam na dúvida de como é que eles foram descobertos. E durante a fuga ali da mansão, algo inesperado acontece. O Bruce é atingido com um tiro na perna. Contudo, a Sombra Cinza o salva a tempo e diz que ele vai viver. No refúgio dos dois, a Lucy consegue operar o Bruce. Ele diz que ficou surpreso que quando ele foi descoberto, ele só pensava na missão e não na sua vida. E isso o assusta, pois ele quase morreu. E no fim, ele até chega a beijar a Lucy. Ela diz que tá tudo bem e o Bruce fica com vergonha. Depois, analisando a caixa que eles roubaram naquela mansão, o Bruce descobre um compartimento secreto e dentro dele haviam vários dentes. Ao mesmo tempo, quem aparece ali é Henry Ducard e ele diz que sabe quem o Bruce é. E ele tá com a Lucy ali sob a mira de um revólver. E só lembrando que o Henry Ducard é um dos grandes mestres ali, né, que sempre aparece nessas histórias aí do Bruce de quando ele tá aprendendo habilidades. E aqui parece que a gente vai ter uma nova versão dele aí, que ele é um consultor para a polícia, mas ao mesmo tempo ele investiga outras pessoas, então vamos ver como é que vai ser isso. A Lucy, ela parece que conhece, né, o Henry Ducard. E quando o Bruce pede para ele soltar ela, o Henry fala que na verdade ele tá ali porque o mordomo, né, do Bruce, o Alfred, ele pediu para localizar e saber se o Bruce tá vivo. Mas o detalhe é que o mordomo não pediu para trazer, né, o Bruce de volta para Gotham. Só que quando o Ducard falava que o seu trabalho ali acabou, ele nota os dentes que o Bruce descobriu dentro daquela caixa. A Lucy fala para o Ducard que o nome do ricaço é Hubert Gloner. O investigador fica bravo, pois esse cara é um suspeito de ser aquele serial killer das famílias, e que esse assassino tinha como característica levar os dentes de suas vítimas. Ou seja, o Bruce e a Lucy roubaram de um serial killer. De volta à mansão, a polícia ainda não sabia disso, e quando Hubert está voltando para o seu apartamento com uma escolta, ele assassina um policial usando essas garras que ele coloca nos seus dedos. Esse cara aqui é muito insano mesmo. Ele perdeu a cabeça, né, quando ele viu que os seus troféus, que são aqueles dentes lá, foram roubados dele. E no dia seguinte, o Bruce e a Lucy, então, vão até o escritório do Henry Ducard. Ele mostra todo o seu processo de dedução e como localizou o Bruce. Mas o seu foco está em conseguir provar que aquele ricaço é o serial killer que a polícia está procurando. Ele menciona que Gloner é um órfão e, por isso, ele mira em famílias que têm filhos. O Ducard aposta que ele vai sumir agora do mapa, mas antes vai atacar uma última vez. E dito e feito, o serial killer manda uma mensagem para a TV dizendo que ele vai atacar um alvo na cidade nas próximas horas. E assim, o Bruce ele fica impressionado com esse poder de dedução aí do Ducard, principalmente porque esse investigador ele diz que ele precisa entrar na mente, né, dessas pessoas que ele está investigando. E em seguida, o Ducard e a Lucy eles bolam um plano que é de tentar negociar aquela caixa de joias que eles roubaram do ricaço dentro do mercado negro. E com isso talvez atrair a atenção lá do serial killer. Mas antes de ir embora, o Ducard fala que ele entende a mente do Bruce, que o jovem quer se tornar invencível com todo esse aprendizado. Só que invencível é algo que seus pais não eram. E por isso, ele quer ter essa armadura. A Lucy fala para ele ignorar o Ducard, mas pergunta se não é o melhor para ele voltar para Gotham. Mas o Bruce está esquentadinho, e durante o contato deles com o informante do mercado negro, o jovem estraga tudo ao ficar olhando para esse informante. E devido a isso, o Ducard acaba levando um tiro. Mas o inspetor grita pro Bruce para ele fugir dali para a polícia não capturar ele. E de volta lá ao apartamento da Lucy, o Bruce, que agora ficou ainda mais para baixo, ele começa a pensar se ele tem que, né, abandonar essa ideia dessa jornada dele de aprender tudo isso. Mas ao ver o nome do serial killer nos noticiários, a Lucy e o Bruce lembram que o Ducard disse que tudo que eles precisavam saber do próximo ataque estava na ficha dele. O Bruce vê uma foto dos amigos mais próximos do assassino e vê que entre eles tem um outro cara ali que é um órfão. Só que esse cara, ao contrário do Hubert, teve uma vida feliz. Então esse deve ser o último alvo do serial killer. E o legal é que enquanto o Bruce corre até o local desse alvo, ele entende que para capturar esses monstros,
ele tem que começar a entrar na mente deles, entender como eles funcionam. E essa é uma jogada muito legal aqui da história, porque com certeza isso é algo que o Bruce vai fazer lá pra frente, né, quando ele virar o Batman. Que o que o Batman mais vai lidar vai ser com o maluco lá depois quando não combate ao crime dele. E bem, ele chega na casa, né, desse amigo que vai ser o alvo do assassino e encontra a mulher dele. E infelizmente ele vê que o cara já foi morto pelo assassino. E lá, ele também enfrenta o Hubert. Só que durante essa luta, pensando nas coisas que o assassino fez, o Bruce vai perdendo a calma e quase mata o serial killer. Ele fica chamando esse assassino de monstro, que ele não deveria ter feito o que ele fez. Contudo, a Lucy aparece ali e o impede de fazer o pior. O serial killer então é preso e depois o Bruce aparece deixando uma mensagem para o Alfred, falando que ele tá bem e agradece ao mordomo por tê-lo criado. E no fim, ele diz que o ama. Em seguida, ele se despede da Lucy, comentando que pretende ser um assistente do Ducar, já que agora ele está debilitado no hospital e pode precisar de ajuda. O jovem agradece sua mestra e ela fica pensando no que o Bruce vai se tornar. E essa edição mais recente se encerra com Alfred emocionado, escutando a mensagem do Bruce. E essas foram então mais edições da HQ Batman The Knight. E essa HQ ela realmente continua muito boa. Essa primeira mestra aí dele, que é essa pseudo mulher gato, ela já nos mostra bastante coisa do Bruce no futuro. Primeiro que já mostrou aí o futuro crush do Batman, né, que vai ser a Selina Kyle. E essa mestra aqui, a Lucy, ela parece muito com a mulher gato, né? Já mostrou aí o fraco do Bruce. Mas ao mesmo tempo também mostrou esse questionamento dele do quanto que ele vai ter que entrar aí dentro desse submundo, né, da parada moral dele, para poder aprender essas lições que ele quer. Então todos esses questionamentos que ele tá tendo aqui no passado são muito válidos e nos mostram, né, quem que o Bruce vai ser no futuro. E a outra coisa muito maneira foi ele lidando com esse serial killer, que é um cara, né, mais maluco, e ele quase mata o sujeito porque ele ainda tá despreparado aqui. Esse primeiro caso aí mostra o quanto que esses caras mais desequilibrados aí vão afetar o Bruce. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam aí desse primeiro arco dessa história do Batman? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos duas campanhas de financiamento coletivo, no Padrim e também no clube de canais aqui no YouTube. Tem o link dos dois projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.